Bom, nosso trabalho vai se tratar sobre o segundo capítulo do livro, começando pelo 2.1, Estrutura atômica e partículas subatômicas. Antigamente, lá pelo ano 5 a.C., o filósofo grego Demócrito afirmou que a matéria é feita de pequenas partículas indivisíveis, os famosos átomos. Já no século XVII, Robert Boyle disse que os elementos são feitos de corpos simples, que não se podiam ser divididos, ou seja, muito parecido com a ideia descrita por Demócrito naquela época. Mais recente, no século XIX, na era do Renascimento, veio junto a formulação de John Dalton explicando os átomos, e disse que o tamanho dos átomos são todos iguais, tanto de forma quanto de massa e propriedades. Porém, mais para frente, o próprio John se contradisse, dizendo que os átomos são formados com substâncias diferentes e que, ao serem combinados com determinadas quantidades, formam compostos. Com isso, ele propôs a lei das proporções múltiplas, que seja, quando você mistura ou quando você faz uma combinação, a massa de um deles permanece fixa e a do outro já pode variar. Dalton e Boyle foram muito importantes no campo da química, em questão da revolução dos átomos. Bom, agora mais para frente, na época da publicação da teoria da evolução por Darwin, meados do século XIX, na França, o casal Curie criaram o conceito de radioatividade, dizendo que os elementos recém-descobertos como rádio e polônio liberavam uma certa radiação, e por meio do tubo de raios catódicos, um experimento muito utilizado na época, foram detectados raios alfa, beta e gama. Também, a partir desse experimento, eles descobriram que os átomos são formados por elétrons e criou a unidade de carga elétrica de um elétron, assim denominado o Coulomb. Em 1910, Rutherford descobriu que um átomo é majoritariamente constituído em sua maior parte de espaços vazios, devido a um experimento onde ele bombardeou uma fina lâmina de ouro com raios alfa. Assim, algumas partículas atravessaram e outras não. Mais para frente, ele descobriu a existência dos prótons, e já em 1932 James Chadwick descobriu o indício de nêutron. Bom, na parte 2.2 desse capítulo, números atômicos, números de massas e massas atômicas. No início do século XX, foi descoberto que cada átomo possui um número específico de prótons no seu núcleo, o famoso número atômico, sendo possível caracterizá-lo. Também foi descoberto um número de massa, definindo a quantidade de prótons, nêutrons e elétrons. Bom, nem todos os átomos têm o mesmo número de nêutrons. Essa variação são chamadas de isótopos, como por exemplo o H mais 1, o hidrogênio, o H mais 2, deutério e o H mais 3, o trítio. Junto com essas descobertas, surgiu o tão famoso número de Avogadro, homenageando o cientista italiano Amedeo Avogadro, que basicamente é uma constante de proporção entre a quantidade de matéria e o número de entidades, que está ligado a essa quantidade. Bom, mais para frente, Mendeleev foi o primeiro. Bom, já mais para frente, Mendeleev foi a primeira pessoa a organizar os elementos na tabela periódica, assim como nós conhecemos hoje, colocando elementos parecidos, ou seja, com características semelhantes de perto, como o número de massa, o número atômico, e se ele é um metal alcalino, alcalino terroso, de transição ou de pós-transição, se eles são semimetais ou não metais, podendo ser gases nobres também. Então vamos estar falando de estrutura eletrônica dos átomos. Teoria quântica de Planck e radiação eletromagnética. Nos anos 1900, Max Planck, cientista alemão, descobriu que os átomos e moléculas emitem energia somente em certas quantidades discretas, denominadas quanta. Até então, os cientistas acreditavam que energia em qualquer quantidade contínua poderia ser emitida de um átomo. A teoria quântica de Max mudou os rumos da ciência. A natureza das ondas. Existem vários tipos de ondas: ondas do mar, ondas sonoras, ondas de luz. Segundo James Clerk Maxwell, em 1873, sugeriu que a luz visível é, na verdade, radiação eletromagnética. Radiação eletromagnética é liberada e transmitida através de ondas eletromagnéticas que se propagam à velocidade da luz. As características que derivam de ondas eletromagnéticas é o comprimento da onda, dada por Nm ou 10 elevado a menos 9 mm, frequência e velocidade. A velocidade da onda é o c e se relaciona à sua frequência, v, e ao seu comprimento de onda. V igual a c divididos pelo seu comprimento de onda. Para descobrir o comprimento de uma onda eletromagnética, é preciso dividir sua velocidade pela sua frequência. Exemplos de ondas eletromagnéticas: ondas de rádio, microondas, infravermelho, visível, ultravioletas, raio-x, raio-gamas,
Os que a diferencia são o seu comprimento e frequência. Uma antena de rádio gera grandes comprimentos de onda e pouca frequência. Micro-ondas, o comprimento de onda é de 10 elevado a sétimos, nm, e frequência é de 10 elevado a 11 Hz, sendo sua onda menor que o de rádio, porém a sua frequência é maior. Temos a radiação visível, comprimento de ondas na faixa de 700 mN e a 400 nm. Luz violeta, radiação visível. Radiação não visual, quando raios ultravioletas ficam entre 10 nm e o raio-x 0,1 nm. Raio gama 0,001 nm. Sendo assim, os raios gamas têm mais energias que o raio-x, e o raio-x tem mais energia que os raios ultravioletas. Quando o filamento de tungstênio é aquecido, seus átomos emitem energia. Vemos na forma de luz branca, a radiação eletromagnética. Átomos de hidrogênio na teoria de Bohr. Energia limitada por um nível de energia que fixa a distância radial do elétron ao núcleo. Chama-se trajetória circular, fixa de órbita de elétron. Se um elétron perde ou ganha uma quantidade de determinada energia, ele mudará a sua órbita para outra e a uma distância fixa do núcleo. O número quântico principal, n, pode variar de 1 ao infinito. N igual a 1, nível de energia mais baixo, mais próximo ao núcleo. Este quanto de energia emitida e liberada ocorre sob a forma de radiação eletromagnética, denominada fóton. Cada um dos níveis de energia são chamados de camada e representam um conjunto de subcamadas e orbitais, como o número do principal n. O número quântico de magnético representa orientações de orbitais dentro das subcamadas. Nas sessões anteriores, viu-se que alguns elétrons podem ocasionalmente se situar distantes do núcleo, o que torna difícil de estabelecer com exatidão o formato específico dos átomos. A fim de solucionar esse problema, o átomo é representado como uma esfera de raio definido, no interior da qual os elétrons passam 90% do seu tempo. Na prática, porém, o tamanho atômico é determinado como sendo a metade da distância entre os núcleos de dois átomos adjacentes em uma amostra sólida de elemento. Tal distância é chamada de raio metálico, e esta definição se aplica aos elementos metálicos na tabela periódica. Para outros elementos que normalmente foram moléculas covalentes, tais como cloro, oxigênio, nitrogênio, etc., define-se o tamanho atômico como a metade da distância entre os núcleos de dois átomos idênticos no interior da molécula, ao que se denomina raio covalente. Logo, o tamanho de um átomo dependerá de seus vizinhos, imediatamente próximos, e varia ligeiramente de substância a substância. O tamanho atômico é diretamente influenciado pela configuração eletrônica. Varia, portanto, em função do período e do grupo. Em geral, há duas forças que se contrapõem, à medida que o número quântico principal, n, aumenta, movendo-se de um período a outro na tabela. Os elétrons ocupam posições progressivamente mais distantes do núcleo, e os átomos tornam-se maiores. Assim, ao se mover de cima para baixo em um grupo, o tamanho do átomo em geral aumenta. Por outro lado, à medida que a carga do núcleo aumenta ao se mover na horizontal ao longo de um período, na tabela periódica, ou seja, mais prótons, os elétrons são atraídos mais fortemente pelos núcleos, o que tende a diminuir o seu tamanho do átomo. O tamanho do átomo é, portanto, ditado pelo efeito líquido dessas duas forças. Isso é importante porque o tamanho atômico influencia outras propriedades atômicas e do material. A tendência geral se verifica de maneira bastante coerente para os elementos dos grupos principais 1A a 8A, com algumas exceções, ao passo que tal tendência é bem menos definida para os elementos de transição. Em outras palavras, à medida que o tamanho atômico diminui, mais energia é necessária para se remover um elétron do seu respectivo átomo. A diminuição do tamanho atômico ao longo de um período leva a um aumento de atração entre o núcleo e os elétrons. Por esta razão, torna-se mais difícil remover esses elétrons e a energia de ionização aumenta.
Pode-se assim generalizar afirmando que os elementos do grupo 1A e 2A são altamente susceptíveis à ionização. Inversamente, à medida que o tamanho atômico aumenta ao se mover para baixo de um grupo, a distância entre o núcleo e os elétrons são mais externos aumenta, resultando em forças de atração menos intensas. Isso causa uma diminuição na energia requerida para a remoção dos elétrons e, logo, na energia de ionização. Para muitos átomos, após se remover os elétrons da primeira camada mais externa, será necessário mais energia para remover os elétrons da segunda camada mais externa. Isso que significa que a segunda energia de ionização, EI2, será maior. O aumento da energia para a remoção sucessiva dos elétrons será excepcionalmente grande quando todos os elétrons da camada mais externa tiverem sido removidos, e restarem somente os elétrons das camadas mais internas. Por exemplo, o átomo de lítio possui um elétron na camada externa, 2s1, e dois elétrons em posição mais interna, 1s1 e 1s2. Ao se remover sucessivamente esses elétrons, necessita de 0,52 MJ por molécula para se extrair o elétron 2s1, 7,3 MJ por molécula para o elétron 1s2 e 11,81 MJ por molécula para o elétron 1s1. Em vista dos altos níveis de energia requeridos para a remoção de elétrons em camadas mais internas, estes raramente participam de reações químicas. O número de elétrons mais externos que um átomo pode ceder pelo processo de ionização é chamado de número de oxidação positivo e é listado para cada elemento. Contrariamente aos átomos nos grupos 1A e 2A, que possuem baixa EI1, em uma tendência a perder facilmente seus elétrons em posições mais externas, alguns átomos possuem uma tendência a aceitar um ou mais elétrons e em liberar energia nesse processo. Tal propriedade é chamada de afinidade eletrônica, AE. Há uma primeira afinidade eletrônica, tanto quanto a energia de ionização, AE1. A mudança de energia quando um átomo aceita o primeiro elétron, AE1, é oposta àquela de um átomo que perde um elétron, ou seja, é liberada energia nesse caso. Analogamente, a energia de ionização, a afinidade eletrônica aumenta, mais energia é liberada após o ganho de um elétron, quando se move para a direita em um período e diminui quando se move para baixo em um grupo. Logo, os grupos 6A e 7A têm em geral mais afinidades eletrônicas mais altas. O número de elétrons que um átomo pode ganhar é denominado número de oxidação negativo e é listado para cada elemento. Observar que alguns elementos exibem simultaneamente números de oxidação positivos e negativos. Não obstante as exceções, em geral, os átomos no grupo 1A e 2A têm baixa energia de ionização e pouca ou nenhuma afinidade eletrônica. Esses elementos, chamados de metais reativos ou simplesmente metais, são eletropositivos, o que significa que exibem uma tendência natural a perder elétrons e neste processo formam cátions, íons carregados positivamente formados em consequência da perda de um elétron com carga negativa. Os elementos do grupo 6A e 7A possuem uma alta energia de ionização e afinidade eletrônica muito alta. Esses elementos são chamados não metais reativos ou simplesmente não metais. São eletronegativos, o que significa que eles exibem uma tendência natural em aceitar elétrons, e neste processo formam ânions, íons carregados negativamente formados em consequência do ganho de um elétron com carga negativa. Olá a todos, eu me chamo Paloma e agora nós iremos conversar um pouco sobre ligações primárias. A força motriz da formação de ligação entre átomos é que qualquer um deles procura se fixar em seu estado mais estável, por meio das ligações com outros átomos. A energia potencial de cada átomo participante da ligação é diminuída, resultando em um estado mais estável.
Essas são chamadas de ligações primárias e elas se caracterizam por possuir força interatômica intensa. Bom, as ligações iônicas são formadas pela transferência de um ou mais elétrons de um átomo eletropositivo para um átomo eletronegativo. Os íons são mantidos juntos em um cristal sólido pelas forças eletrostáticas e não são direcionais. O tamanho dos íons e a neutralidade elétrica são dois fatores principais e determinantes do arranjo de empacotamento dos íons. Como vocês podem ver, a ligação iônica ela se caracteriza pela doação de um elétron. Diferente das próximas ligações que irei mostrar, ela doa um elétron para o outro. E ela pode ser um metal com mais um não metal, um metal com mais um semimetal e um metal com um hidrogênio. Ela tem a capacidade de produzir íons, ela transfere elétrons e tem uma grande diferença de eletronegatividade. As ligações covalentes são formadas pelo compartilhamento de pares de elétrons por orbitais parcialmente preenchidos. Quanto mais os orbitais de ligação se superpuserem, mais forte será a ligação. As ligações covalentes são direcionais. As ligações covalentes, elas são capazes de compartilhar seus elétrons. Então, elas necessitam ganhar elétrons para adquirirem a estabilidade, mas elas também têm a capacidade de compartilhar. É possível ela fazer um não metal mais um não metal mais um hidrogênio e um hidrogênio mais um hidrogênio. As ligações metálicas são formadas por átomos de metal por meio do compartilhamento mútuo de elétrons de valência sob a forma de nuvens de carga eletrônica deslocalizada. Em geral, quanto menos elétrons de valência, mais deslocalizados eles serão e mais metálicas as ligações formadas. As ligações metálicas ocorrem somente entre agregados de átomos e não são direcionais. Bom, a ligação metálica, ela se caracteriza por átomos com uma carga positiva, que são as bolinhas grandes, rodeados de elétrons livres, que são as bolinhas pequenas. A ligação metálica, ela também é caracterizada por um mar de elétrons, quando a gente pensa nela, e elétrons livres nos metais. E a ligação metálica, ela é capaz só de se ligar com um metal mais um metal. Bom, as ligações mistas, elas ocorrem em geral entre átomos e em moléculas. Por exemplo, metais como o titânio e o ferro possuem ligações mistas metálicas covalentes, compostos ligados covalentemente. Em geral, as ligações acontecem entre átomos ou moléculas, porque assim, fazendo, as energias são diminuídas. As ligações secundárias são formadas pela atração eletrostática entre os dípolos elétricos no interior de átomos ou moléculas. Os dípolos flutuantes são capazes de ligar átomos devido a uma distribuição assimétrica de carga eletrônica no interior do próprio átomo. Essas forças de ligação são importantes para a liquefação e a solidificação de gases nobres. Os dípolos permanentes são importantes na ligação de moléculas polares ligadas covalentemente, tais como a água e os hidrocarbonetos. Bom, esse foi nosso vídeo sobre estrutura e ligações atômicas. Espero que tenham gostado e até a próxima. Tchau, tchau!